Nessa atividade, foi muito interessante que nós, com a experiência que eu já tenho alguma experiência, né? Já atuei na prefeitura, trabalhei no estado e atuei também em Brasília. Então, passei nos 3 estados. E a gente precisa entender que, às vezes, tem uma confusão os movimentos. O movimento, às vezes, confunde, e, às vezes, o governo, mais do que os movimentos, confunde. E eu preciso saber, tem atividade que é da prefeitura. E o prefeito tem que cuidar. O candidato a vereador não pode pensar que ele é prefeito, que ele é deputado. Né? Ele tem que falar na sua área. Ele tem ligação com as outras. Mas, então, nós queríamos, e trabalhamos muito, o que era federal, atribuições federais, a gente deixava para o federal. E o que era municipal, esse trabalho nosso, a gente fazia o seguinte, recomendações aos municípios. E ali nós propusemos a criação de vários conselhos. Conselho LGBT, só Cariacica criou. Da diversidade religiosa também. No estado ainda não criou, mas está em tempo ainda de criar. Da juventude a gente chegou a criar. Racial também. Então nós temos que criar os conselhos, porque os conselhos permitem o diálogo, o poder público da sociedade civil sobre determinados temas. O Conselho da Mulher é importantíssimo. O Conselho do Idoso. Então, agora, imagine se a gente conseguir trazer, todo mundo está fazendo esforço, se a gente conseguir trazer grande parte das religiões e as tradições para ajudar na luta e no enfrentamento ao coronavírus. É algo fantástico se a gente conseguisse, porque todos os morros, todas as favelas, todos os bairros, todos os lugares, em todo lugar tem gente dessas diferentes religiões, que elas podem nos ajudar. E é fundamental que a gente tenha paciência e compreensão e o diálogo com essas pessoas. Porque as pessoas, não adianta ficar dizendo, lave a mão toda hora, a pessoa não tem dinheiro para comprar o álcool gel. Fique 5 metros afastado do outro. A pessoa mora num pequeno, 10 pessoas num lugar que tem 30, 40 metros quadrados. Então, mas a religião pode ajudar arrecadando alimentação, roupas, com máscaras, ajudando, cedendo até o espaço da igreja para que as pessoas pudessem ficar em determinado momento, ao invés de ficar em casa amontoados. Então, e mais do que isso, se essas diferentes religiões se juntarem, eu vi um documento dos bispos, eu citei da vez passada, que eu achei muito importante, eu li o documento com muita atenção, muito importante, porque ele se dirige diretamente àquelas pessoas que eles são referência, dirigindo a eles que eles precisam dos cuidados. Quais são os cuidados? É preciso saber que tem gente que fica em casa, tem gente que sai de casa, tem gente que precisa sair de casa, né, Perli? Precisa sair de casa porque precisa sair. Para nos proteger, inclusive. Quem sai nos protege, inclusive. Né? Incrível, mas é isso. E a gente, às vezes, fica muito impaciente com as pessoas e precisa dar exemplo. O governo federal não dá exemplo. E algumas pessoas nossas também do Estado, às vezes, não dá exemplo. A gente vê que está crescendo o número de pessoas infectadas. Eu estou na minha família, eu já falei com você, pessoas da minha família que foram infectadas. Então, veja bem, a gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje. E aí, cresce o número de pessoas infectadas, tem mais de 370 mil pessoas no Espírito Santo. Não adianta só dizer, vão arranjar mais leite, deve arranjar. Vão arranjar mais respirador, deve arranjar. Tudo isso é possível. Mas isso é insuficiente se não houver esse envolvimento da população. E as igrejas podem ajudar nisso, e cada igreja faz um pouco. Eu vi a pastoral aí com o padre Kelder fazendo um trabalho muito importante, é uma pessoa que eu respeito muito. Eu sempre digo, é um padre muito corajoso, porque precisa ter coragem, o ser humano precisa ter coragem para fazer tudo. Até para namorar tem que ter coragem, senão a vida não dá certo. Então ele é muito corajoso. Tá, só um minutinho aí, deixa eu te dar uma pausinha aí para a gente colocar aqui. Boas-vindas aí ao Comitê Lula Livre, na pessoa da Ivânia, que acabou de entrar, a Helena, a Sandra Mara, a Ariana Lima, o Tiago, meu sobrinho lá em Goiânia, olha, que bom. A professora Vera Lúcia, quando você estava falando aí das religiões, ela falou, né, da importância da representatividade, né, e as atribuições. Também a Leni Nica, aqui da minha comunidade aqui, e o Hidalgiso, ele fala como você vê essas manifestações da extrema-direita defendendo ideologias nazistas, fascistas e antidemocráticas. Olha, Davi, eu tenho que dizer para você, eu na vida eu tenho poucas frustrações, porque eu fiz quase tudo que me deu na telha, né? Então eu não terei muito arrependimento quando eu me for daqui. Mas uma das coisas que dói em mim muito é ver isso, que às vezes você vê um jovem querendo um retorno da ditadura militar.
ver uma pessoa com um grau de esclarecimento, essas pessoas, isso me dá, qual é a dor que eu sinto? É que minha geração e as universidades não conseguiram construir uma narrativa para mostrar às pessoas que a ditadura é tortura, é morte, é perseguição, é acabar com as liberdades, censura em teatro, prisão de gente, morte e desaparecimento. Nós temos muitos desaparecidos no Brasil, um número muito grande foi preso, eu fui preso várias vezes, fui torturado, mas isso nós precisamos fazer o seguinte, essa história nós não conseguimos passar para a sociedade, para que a sociedade entendesse como a narrativa dela. Aí a universidade acho que falhou também, a minha opinião. E os nossos movimentos também. Precisamos conhecer o nosso passado para a gente não repetir os mesmos erros. Tá? E as pessoas, claro, podem errar e pode mudar. Né? As pessoas, o ser humano é assim, ele acerta, ele erra, ele faz muitas tentativas. E assim é necessário. Mas, Dalgisa, é duro para nós. Deixa eu colocar uma pequena contribuição aí. Uma das lives que eu assisti essa semana, do professor Vitor Faro, ele falou, e depois eu fui ler, quem quiser pesquisar, né, em Vitor Faro, pitacos teóricos. Nesses pitacos teóricos que ele fala como quebrar a máquina de fazer bolsomínios. E ele fala que é uma das tarefas mais difíceis, né, que nós temos, porque é uma máquina que produz, né? A tarefa é difícil porque precisamos convencer, não é? Professores, pais, mães, pessoas, todo mundo, né? Da diferença entre a autoridade e autoritarismo, entre liberdade e licença, né? E porque principalmente nós, assim, eu no campo da educação, nós temos essa ferramenta na mão, não é? Mas nós muitas vezes queremos exercer, não é o diálogo, né? Nós queremos, não é a autoridade, mas é o autoritarismo, né? Não é a liberdade, né? Nós queremos mandar e o outro obedecer. Então, como que é difícil, né? Estabelecer. Isso, você tem razão. Por isso você é freiriana, então isso é muito importante. Paulo Freire tem essa noção, né? O Gramsci tem essa noção. E o Mandela, tem uma frase do Mandela que eu considero uma das mais belas. Aliás, nesse livro, Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, tem isso. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor, sua raça, seu sexo, sua religião, a sua nacionalidade. Ele, para ser assim, ele aprendeu. Alguém ensinou ele. Foi em casa, foi na escola, foi na igreja, foi em algum lugar. Sim. Se ele aprendeu, ele pode ser ensinado a ser diferente, ser solidário, ser amoroso. Pode desaprender. Né? Então, esse é o trabalho nosso. E, às vezes, nós também somos meio... Eu pessoalmente digo que nós somos meio intolerantes. Não quer aceitar a simplicidade do outro no seu mundo. Eu vi gente que votou, empregadas domésticas, que votaram no Bolsonaro. E nós tínhamos botado no programa. Bolsonaro votou tudo contra elas. E eu conversando com a pessoa, ela falou comigo, o problema todo é que eu tenho filhas e filhos, e eu tenho medo que a minha filha seja estuprada, que o meu filho vá para o crime. E o Bolsonaro falava que ia acabar com os bandidos. É claro que ele está envolvido, tem mais bandido em torno dele do que acho que todas as quadrilhas do Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquele discurso dele atingiu aqui no Espírito Santo. Cabo Camata foi candidato aqui, um discurso parecido com o do Bolsonaro. Ele tinha 2 minutos de televisão, não tinha proposta nenhuma, tinha uma gurumbumba, ele disse que ia acabar com os bandidos na gurumbumba. E as pessoas falam, essas pessoas não são de direita porque votaram nele. É que elas queriam uma solução, elas não sabem qual. As pessoas às vezes falam, será que a polícia vai resolver? O cara fala, tem gente que só viu a polícia no bairro dele para invadir a casa dele, para dar tiro, para matar gente. Então ele não confia na polícia. E não adianta. Olha, nós vivemos enxugando gelo. A polícia vai no morro, mata, dá tiro, passa helicóptero, eu chamo enxugar gelo. A segurança não é uma questão de polícia. A segurança é a sociedade como um todo envolvida. A igreja pode ajudar nisso. As igrejas podem ajudar. Porque achar, e se a sociedade, a elite, gosta muito de dizer, bota a culpa na polícia. Aí a polícia é culpada de tudo. Não, a polícia não é culpada, não. A polícia é vítima também. Porque na medida que não pode resolver o problema, de vez em quando eu vejo uma pessoa falando,
agora vão acabar com os bandidos. Não tem como acabar. Não tem como acabar com essa política que nós temos. Nós temos uma farsa de política. Isso leva tempo. Enquanto não envolver sindicato, associação, partido, igreja, pessoa, cada um de nós tem que fazer uma parte. Porque senão, o criminoso é o adolescente que pegou a arma e está distribuindo droga. Tem uma música que eu nem sei de quem é, não? Eu sou ruim para lembrar de música, dizendo o seguinte: navio nem avião sobe em morro. E lá está cheio de droga, lá está cheio de armas. E quem é que levou essas armas? Você acha que essas pessoas desses morros, esses aí que estão envolvidos, no exército da droga, um coronel lá no Rio de Janeiro falou isso. Quando começaram a achar que o exército ia resolver apontando canhões para os morros, o coronel, um coronel muito inteligente, ele falou assim: olha, no exército da droga, lá no morro, no máximo tem um sargento. Os generais estão aqui embaixo. Quem faz tráfico de droga mesmo, quem bota 700 quilos de droga dentro de um bloco de granito para mandar para a Itália, não é alguém do Morro do Macaco. Não é do Jaburu. Não é? Então, mas esse é um assunto que é para outro. Eu podia até uma hora fazer uma discussão sobre isso. Mas voltando à questão das igrejas e das religiões, eu acho que isso é. Só colocando, você vai voltar nesse assunto, boas-vindas aí ao Mauro, comunista, e o Danilo, nosso amigo. Eu quero agradecer aqui em público, né? Graças ao Danilo também nós estamos fazendo essa live, né? O Danilo fala: as igrejas evangélicas fizeram uma super propaganda para os fiéis votarem no Bolsonaro, né? Isso não podemos negar, né? Algumas igrejas, né? Eu tenho algumas divergências no mundo, e eu sempre acho que as pessoas religiosas devem participar de política, participar de tudo. Tá? O que não pode é transformar essas pessoas em massa de manobra. Católico, evangélico, espírita, ateu, todo mundo deve ter uma participação, porque não tem outro caminho de resolver os problemas senão através da política. Então precisa. É claro que a mídia fez uma campanha imensa, maldizendo a política, que tem política mau caráter, mas tem em todos os lugares, tem igreja, em associação, em partido, em todo lugar. O problema todo, assim, começaram a transformar a política em algo maldito. Quem é político está envolvido em corrupção. Não é verdade, tá? Tem gente corrupta, mas tem em todos os campos. Então, eu acho que precisamos valorizar a questão da política. Agora vem a eleição. Antes que o candidato ou a candidata estenda a mão pedindo o nosso voto, nós dizemos o que você está fazendo na luta das mulheres, dos negros, da população LGBT, da população em situação de rua, dos ribeirinhos, dos índios. O que você está fazendo? Cobra dele, porque senão ele vem bater no nosso ombro. Nada contra ninguém bater no ombro do outro, tá? Cada um faz o que gosta de fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que o político quer uma grande compreensão da população, mas ele costuma não ter mensagem nenhuma. Tem gente que é um vazio. E tem gente que às vezes tem proposta, mas às vezes não tem dinheiro, né? Tem dificuldade. Então, agora é preciso fazer assim, e conversar quem está, seja qual for a igreja, se ele for judeu, se ele for espírita, se ele for anabatista, se ele for católico, o que ele for, ele deve conversar. Como é que eu vou manifestar meu amor ao próximo ou à próxima? Também, até nisso a gente tem que ter cuidado, porque não é só o próximo, é a próxima também. Como é que a gente vai manifestar isso se a gente não é capaz de desprender e fazer alguma coisa pelo outro e pela outra? Então, esse é um trabalho que tem que trabalhar dentro das igrejas, muito. E eu insisto muito, tem que ter paciência e determinação. Porque também a pessoa já... E eu detesto isso. Quando você generaliza, você já fez errado. Os evangélicos, quem disse? Os evangélicos, o que é isso? O que eu estou falando? Eu não estou falando nada. Estou cometendo um erro. A Benedita é evangélica. Né? Mas pode ter evangélico de esquerda, de centro, moderado. Não me interessa. Católico tem católico de direito. Esse é um assunto que cabe a cada um indivíduo. O que nós precisamos, não podemos generalizar. Essas pessoas têm espírito e disposição de ajudar. E nós precisamos ter paciência e trazer essas pessoas para esse caminho. Sim. Que tem diferença entre as... Tem diferença, é assim mesmo. O mundo não tem jeito. Você não vai uniformizar. Nós não somos McDonald's. Não, a igreja não é McDonald's. Tem uma Bíblia só e tem mais de 1000 diferentes religiões. Interpretação, deixa ele interpretar. Ele vai fazer na sua vida. Deixa ele. Mas os muçulmanos também têm. Eu gosto muito do Alcorão. Já falei com você, isso aí que eu quero te emprestar o Alcorão. Não sei se você vai ter paciência para fazer leitura. Mas eles também têm diferença entre eles. Mas isso não significa
Por exemplo, nós há uma pregação terrível no Brasil que dá a impressão que os muçulmanos são violentos. Já tem mais muçulmano no mundo do que católico. Se isso fosse verdade, o mundo já tinha explodido tudo. E tem muçulmano. Quando estoura uma bomba lá na Palestina ou em qualquer lugar, fala logo o muçulmano. Mas quando o Bush, ou quando esse Trump manda suas tropas invadir o lugar e matar gente, ninguém fala que é um cristão que matou. Aí é o soldado americano. Então, não podemos entrar nessa história. Nós temos que dizer o seguinte: quem mata é um cidadão convencido por ideia, por ideologia, seja até por religião, seja o que for. Mas ele não pode culpar a religião por isso. Então, as religiões têm um papel importante. E se avançarmos no sentido de que cada um trabalhe dentro da sua diferente igreja, sua religião, sua tradição. Eu já vi aqui, encontrei um grupo aqui em Vitória. Eles se denominam evangélicos, mas eles não têm nem igreja, eles não têm um local. Não é um local, eles vão na casa da pessoa. Então, é assim mesmo. Né? Então, cada um vai fazer da sua maneira. Né? Nós temos Santo Daime, eu conheci muita gente do Espírito Santo, tem Santo Daime também. Então, como é que nós vamos trabalhar com essas diferenças e diferentes religiões no sentido de enfrentar o coronavírus? Se eles ajudarem na mobilização, na organização, na orientação, vale para usar máscara, vale para conseguir alimento, vale para que eles se mobilizem ou que cedam os seus espaços para essas pessoas ficarem. É muito importante, Bonete. Eu sei que você faz um trabalho importante, todo mundo nós devemos fazer. Mas uma igreja ela tem uma estrutura maior. Eu sempre brincava lá em Brasília e dizia assim, muitas igrejas e religiões, elas vão no alto do morro onde o Exército, a Marinha e a Aeronáutica nunca foi. E a polícia, quando foi, deu um tiro lá. Então, eles são mais queridos. Tá? Então, a religião de matriz africana está sofrendo perseguição, não é de algumas igrejas, está errado. Nós já tivemos no Espírito Santo isso. Então, nós estamos passando por um período onde a fé, estou falando em nome, não estou falando em nome de religião, não. A fé precisa ser demonstrada com a ação, com a sua prática, com a sua vida. Aliás, o cristianismo primitivo, logo, aqueles mães, lá num período bem lá, era o exemplo. Não tinha muita pregação, assim, era mais o exemplo de como a pessoa agia. Olha, aquela comunidade ali faz assim, trata assim, cuida dos idosos, das viúvas, das crianças, dos órfãos, de tal maneira. Era o exemplo. E é isso que o ser humano precisa fazer. As religiões vão manter as suas igrejas, suas tradições, o que quiser. Isso é o problema. O que nós queremos é que, enquanto cidadão, enquanto pessoa, o Estado não tem, nem pode ter religião, é um Estado laico. O que cada um de nós pode fazer? Dentro da nossa. É a mesma escola, você é professora, sabe bem. Dentro de uma escola, tem uma diferença de professores que pensam completamente diferente. Isso não impede que possa ter um projeto pedagógico dentro da escola. Aliás, que funciona mais, a minha tese é que sempre foi assim. O que sempre funcionou foi projeto pedagógico. Prédio bonito, chique, cheio. Isso ajuda, mas não resolve. Se tiver um prédio chique, se não tiver um projeto pedagógico, aquilo não dá em nada, fica apenas uma exibição, a gente tirando fotografia e mostrando, olha como é que é a minha escola. Isso não vale muita coisa. Vale sim, é importante que seja uma escola melhor. Aliás, eu vi uma experiência boa aqui no Espírito Santo, quando o Vitor foi prefeito. As escolas, as maiores escolas eram feitas grandes nos bairros pequenos, nos bairros mais simples. Aquilo criava um impacto imenso. E o Darcy Ribeiro também falava isso. A gente pode ter um Banco do Brasil bonito em tudo quanto é lugar, uma Caixa Econômica bonita em todo lugar, mas nem sempre tem uma escola bonita em todo lugar. É fazer escola, não estou falando que tem que ser enfeitado, precisa ter condição para trazer essas pessoas. E aqui no Espírito Santo, essa experiência foi muito interessante, aqui em Vitória. Eu lembro e acompanhei de perto, eu visitava. Então, Ivonete, agora, nós temos que nos dar as mãos. Nós somos distantes, mas como é que nós vamos trazer mais gente? Padres, pastores, irmãs, pai de santo, alguns lugares falam pai de santo, outros cuidadores de santo, rabino, né? Tem um grupo de judeus que estão vivendo aí, tem os muçulmanos. Como é que nós vamos trazer todos eles? Ao invés de travar discussão entre quem é mais, quem vai para o céu ou não, ou quem cuida. Isso é um assunto que cada um cuida, é interno. Agora, o que fazer para que a gente possa ajudar aqueles que efetivamente precisam do nosso apoio? Sim. Não por favor. Nós nunca tivemos tão, assim, precisando uns dos outros, né? Porque eu só posso... Durante essa pandemia, eu só posso cuidar de mim quando eu cuido do outro, da outra pessoa, do meu próximo. E a Helena,
Helena Eigada Campos. Nora do Bom Piquita. demais ouvir o Perdi. A Josélia Trindade também está aqui, o filósofo Barreto. E mais uma contribuição aqui do Danilo. O Danilo está dizendo que a bancada evangélica, por acreditarem que só a religião deles é a certa, ignoram que vivemos em um país laico e criam propostas que nos levam à regressão, né? Precisamos progredir.